Olá a todos e todas, meu nome é Adriane Miranda e eu irei explicar um pouco sobre o capítulo 3, que tem como título Critérios de Experiência, do livro Educação e Experiência de John Dewey. Dewey começa o capítulo 3 estabelecendo o princípio contínuo exponencial ou de continuidade. Ele explica que esse princípio se aplica quando for necessário discriminar entre experiências de valor educativo e experiências sem tal valor, que são as experiências deseducativas. Dewey pontua que esse princípio não é para criticar a educação tradicional, mas para iniciar uma discussão que conduza a um outro tipo de educação. O autor, nesse capítulo, traz algumas reflexões sobre por que preferimos a instituição social-democrática e por que ela está tão atrelada ao movimento progressivo. Então, Dewey, ele explica que tem uma razão, geral que possa ser que essa instituição social-democrática, no nosso contexto, na nossa realidade, ela é muito empregada, dizendo que ela é a melhor instituição, que ela garante os direitos, que ela garante a liberdade de expressão, que ela é regida por princípios coletivos, princípios que tem toda essa forma de dizer que o ser humano ele é livre. E nessa perspectiva, talvez seja a tendência do autor, dizer que somos alienados, mas depois ele traz essa percepção. Mas será que é só isso mesmo? Será que essa é a razão das pessoas dizerem que é isso, isso, isso? Mas, na verdade, é que dentro dessa instituição, que é regida um livre-arbítrio, é considerado que assim, se tem uma qualidade alta de experiências e um número muito grande de pessoas que vivem essas experiências, porque essa instituição possibilita tal feito. E aí ele não adentra muito sobre isso, que é para outro momento. E aí depois ele fala sobre o hábito que pode ser considerado algo assim muito simples, mas dentro dessa perspectiva de continuidade experiencial, o hábito ele faz parte da nossa estrutura mental. Então, Dewey chama de hábito e descreve como o fato de que toda experiência modifica quem age e quem experimenta. E toda modificação afeta, queiramos ou não, a qualidade de experiências subsequentes. Então, o hábito ele vai para além daquele conceito que temos de fazer algo repetidamente. É óbvio que esse hábito também se inclui dentro desse hábito em que o Dewey explica, mas a concepção de hábito aqui, ela envolve uma formação de atitudes tanto emocionais quanto intelectuais. E também traz uma sensibilidade e modo de receber e responder a todas as condições que defrontamos na vida. Então, temos, desse ponto de vista, o princípio de continuidade da experiência. Experiências passadas, que vão se refletir no presente e do presente também se referirá ao futuro. Então, essa continuidade que Dewey trata aqui nesse capítulo. Assim, essa continuidade é um processo educativo que, por sua vez, é idêntico a crescimento. E dentro desse crescimento, temos aspectos físicos, intelectuais e também morais, que são exemplos de princípios de continuidade. É importante se atentar para a direção desse crescimento, a fim de compreender para onde eles tendem a ir. Por exemplo, no texto, Dewey traz alguns exemplos, aqui como um exemplo, o exímio ladrão. Aqui o sujeito ele conseguiu se qualificar, entre aspas, ele tem um crescimento nessa prática dele. Mas essa prática dele trará um retardo do crescimento geral tido para todas as pessoas. Porque aqui ele acaba infringindo o princípio da moralidade. Então, esse crescimento dele acaba sendo retardado. Ou, em alguns casos, acaba sendo limitado. Então, esse crescimento aqui, ele pode criar conclusões para possíveis experiências subsequentes, do que trará essas experiências que ele faz hoje, ou que ele fez no passado, ou também pode fechar para as oportunidades de crescimento em outras direções. Então, esse primeiro exemplo aqui, possivelmente trará um retardamento nas oportunidades dele, e assim fará com que ele não cresça em outras direções, sendo o crescimento dele sendo estagnado ou mesmo não tendo. E aí temos a outro exemplo, que é a criança na aquisição da fala, que nesse caso é as oportunidades que ela acaba tendo por aprender a falar.
Então, quando ela começa a aprender a falar, além, né, de que ela vai querer se posicionar, que ela vai querer se expressar, que ela vai ter desejos, ela também, isso abre portas para que ela tenha mais crescimento ainda, que ela possa aprender a ler, a escrever, a se ter um conhecimento maior, né, de crítico. Então, aqui nesse caso, esse crescimento dela, das futuras experiências subsequentes, será realmente ter essa continuidade. E aí temos o terceiro exemplo, que é a criança mimada. Então, a criança mimada seria o crescimento limitado. Então, a experiência de se ter, no caso, essa experiência dela se ter, né, tudo para si, então todos os desejos são realizados, então vai ficar limitado, por quê? Porque futuramente, quando ela for querer desenvolver, né, essas experiências, vai estar limitado porque ela não aprendeu com as experiências, porque a experiência dela foi limitada. Então, se tudo que ela tem, o que isso vai ser desenvolver como crescimento para mim? Então, se limitou. Então, ela não aprendeu com o não, ela não aprendeu a conquistar as coisas, porque tudo se teve para ela. Então, isso vai ser refletido nas experiências subsequentes, que aqui, no caso, vai ser limitado. Isso aqui são algumas considerações que o Dewey traz para a gente refletir sobre. E aí, que no caso é a capacidade para a resolução de problemas, né? No caso dessa criança mimada. E tem uma outra questão que também ele traz no texto, que é sobre as pessoas, né, que vão querer seguir tal profissão, que vão se especializar em tal área. Por exemplo, um engenheiro, um médico, um professor. E aí ele traz a ideia de que, já que eu me especializei em algo, estou dentro de uma área, eu vou estar mais perceptível e receptível às coisas dentro dessa área. Que, ao meu ver, pode ser ruim e pode ser bom, né? Porque aí eu vou fazer um refinamento daquilo que eu escuto, daquilo que eu leio, das interações que eu estou tendo, trazendo para a minha área. Isso é fato. Isso é bom. Mas eu acho que a questão do ruim seria eu só me prender a isso, só eu fechar no meu mundo ao ponto de eu não querer saber dos outros tipos de experiências e não trazer também essas interações que também poderia contribuir para minhas próprias experiências. Porque eu saindo um pouco do meu mundo, eu conseguiria ver melhor o que está acontecendo ao meu redor e também podendo me contribuir para as experiências daquilo que eu me refinei. Então, e também é um outro ponto que ele traz sobre essa questão de experiência limitada, nesse caso aqui sendo muito relativo. O outro ponto abordado no texto é sobre o educador. Então, o educador, antes dele exercer sua própria sabedoria sem por controle externo, ele tem que se analisar. Porque ele tem que perceber suas experiências, ele tem que se perceber para que ele consiga fazer isso, para que ele consiga passar sua sabedoria sem ser taxativo, sem pôr o controle externo, que dê a ideia de que ele sabe mais do que os outros ou que o conhecimento dele é único e supremo. O segundo ponto é ter a responsabilidade de direcionar o aluno para as experiências educacionais. Então, aqui ter essa convicção e compreender qual é o seu papel dentro de sala de aula. O terceiro ponto é reconhecer quais ambientes são conducentes às experiências que levem ao crescimento. Então, Dewey faz uma crítica à escola tradicional que, além dela não levar em consideração as experiências externas, ela também não leva em consideração as experiências internas que podem, no caso, os fatores internos que podem retirar experiências. Então, não traz para dentro de sala de aula os fatores externos, mas também não trabalha dentro de sala de aula os fatores internos que vão garantir ou não experiências. Então, tem que saber quais são esses ambientes de crescimento para o aluno e também quais são esses ambientes que possibilitarão esse crescimento. Aí o quarto ponto é conhecer intimamente as condições da comunidade local, físicas, históricas, econômicas, ocupacionais, para utilizá-los como recursos educativos. Então, também, aqui é um outro ponto que também a escola, né, a perspectiva tradicional, ela não estava. Então, para ela não era importante todos esses aspectos físicos, históricos, econômicos, ocupacionais da comunidade local, porque ela já as metodologias e as matérias em si próprias já davam, entre aspas, né, esse subsídio para dar conhecimento para esse aluno que posteriormente ele ia conseguir se virar no mundo. Dewey também traz o princípio da interação, que está intrinsecamente ligado ao princípio da continuidade ou do contínuo experiencial. Porque a interação aqui ela é central para interpretar a qualidade de uma experiência, se ela é ou não educativa. Então, uma experiência sempre é o que é por causa de uma interação entre o indivíduo e o que no momento constitui seu ambiente, de 2011.
Continuidade e interação fornecem a medida da significância e valor educativo de uma experiência. Assim, nesse contexto, a interação é o que vai também moldar, né, essa experiência. Assim, os princípios de continuidade e interação, eles não se separam um do outro. Essa interação, ela pode partir tanto de pessoas, quanto de objetos, quanto de ambientes. Então, ela inclui próprios materiais dos indivíduos, o próprio arranjo social global. Então, eu aprendo por meio de um livro, eu aprendo por meio de em contato com uma pessoa, eu aprendo observando o contexto que eu estou inserida. Então, essa interação, ela tem esse valor de abrangência do que a experiência, né, pode nos proporcionar diante de todo o contexto que estamos imersos. Passemos para o princípio da contextualização. O problema, segundo Dill, em 2011, é que o conteúdo foi aprendido em isolamento, desconectado do resto da experiência que não está disponível sob as atuais condições da vida. Então, aqui nesse princípio, que não está explícito no livro, né, por isso eu coloquei entre aspas, mas é o que eu consigo compreender, é que Dill, ele trata esse isolamento na escola tradicional como um erro. Não um erro de trazer, por exemplo, os materiais, as disciplinas, trazer os conteúdos dessas disciplinas. Mas o erro é eu tratar esse conteúdo de forma isolada, sem assemelhá-lo ou colocar ele em contexto com a realidade, com a experiência. Já percebi alguns professores usando metodologias, por exemplo, utilizando o conteúdo de física, correntes elétricas, energia, colocando para o aluno que esse conhecimento, ele não está só nos livros, ele está lá na casa do aluno, ele está lá no poste, por exemplo. Estamos diretamente muito ligados a esse conhecimento no nosso dia a dia como sociedade. E aí ele traz esse conhecimento para o contexto, né, para a experiência que o aluno tem na realidade dele. Então, é esse princípio que eu chamo de contextualização que Dill, ele coloca no texto. Então, aqui o contexto, ele torna-se parte essencial para a experiência, para que eu ensine meu aluno a partir dele, por meio dele, juntamente, né, com a experiência. Um outro ponto também importante é a aprendizagem colateral. Coisas que se aprendem fora do objeto principal de estudo. Exemplos, atitudes que perduram, gostos ou desgostos e o próprio ímpeto de continuar aprendendo. Dill, em 2011, destaca esses exemplos como uma crítica a uma prática escolar que ensina objetivando uma suposta preparação para o futuro, mas que não prepara para além do exame de avaliação, ignorando a aprendizagem colateral. Então, a experiência, como já foi falado, é contínua. Então, se é contínua, então ela vai se refletir no futuro. Em tese, seria isso, né? Então, ela deveria nos preparar para o futuro, as experiências que temos hoje. Mas isso não é, de certa forma, certo. Por quê? Porque tem coisas que eu aprendo hoje e que não vão me preparar para o futuro e muito menos eu utilizarei no futuro. Então, por exemplo, o primeiro exemplo aqui, atitudes que perduram, os gostos que perduram, isso sim, continuará, né? O próprio ímpeto de continuar aprendendo também no futuro se terá. Mas como exemplo que ele traz no texto, é uma matéria que eu aprendi, vamos ver, química. Eu aprendi química, aprendi lá sobre as funções inorgânicas. E aí, como é que eu vou depois, o que isso vai me ajudar futuramente, né, para possíveis outras experiências? Talvez esse conhecimento eu nunca coloque ele em pauta no meu futuro. E isso quer dizer que tem muitos conhecimentos que a gente não vai para além. Então, são conhecimentos que a gente aprendeu, certo? Mas que foi mais para a gente ganhar a nota do que para a gente conseguir colocar ele em prática. E aí isso ignora a aprendizagem colateral. Então, por isso que anteriormente, no outro slide, eu falei que a gente assemelha aquele conteúdo à experiência. Para que, de alguma forma, por mais que eu não coloque em prática aquilo lá, que eu não for para uma área de química ou uma área de física, mas que eu compreenda na minha realidade como aquilo se aplica. E aí chegamos a um dos pontos finais desse capítulo, que Dill, ele explica, né, e também ele faz a gente refletir sobre o que é proveitoso a gente ganhar quantidades prescritas de informação sobre geografia e história, ganhar a habilidade de ler e escrever, se no processo o indivíduo perde sua própria alma, perde sua apreciação das coisas de valor, dos valores com os quais estas coisas se relacionam, se perde seu desejo de aplicar o que aprendeu, perde a habilidade de extrair sentido das suas experiências futuras enquanto elas ocorrem. Essa afirmação aqui, traz também um pouco antes, ele fala da escola tradicional, que para ela, o
conhecimento em si é os materiais e métodos, então que o aluno para já é suficiente isso e já vai ter habilidade disso. Então, ele vai ter essa informação, mas o que eu vou fazer com essas informações? E o que adianta também eu ter muitos conhecimentos, se eu não tenho essa capacidade de aplicar este conhecimento, ou de refletir sobre esse conhecimento, ou de realmente apreciar o conhecimento, vivenciar, experienciar essas habilidades que eu aprendi. Então, é só mesmo para o conhecimento em si mesmo ser aprendido vaziamente. Então, isso é um ponto também a se refletir do que esse conhecimento ele trará e qual é a função dele na minha vida, na vida das outras pessoas, dentro das práticas das nossas experiências. Como considerações finais desse capítulo, eu trago uma pergunta. Qual é o verdadeiro significado de preparação no esquema educacional? Segundo o Dewey 2011, primeiramente significa que uma pessoa jovem ou velha tira da presente experiência tudo que há nela para si no tempo em que a experimenta. Então, nessa afirmação, aqui independe a idade, se é jovem, se é velho. A todo momento, nesse tempo presente, ou no tempo que eu estiver experienciando, eu vou reter algo em determinado tempo. E isso é fundamental, extrair da experiência presente seu completo significado. Somente assim acontece a preparação para realizar esta mesma coisa no futuro. Então, a todo momento, aqui é a ideia de tempo, né? Passado, presente e futuro. Então, nos tempos do passado e no presente, né? Retive e retenho experiências para que no possível futuro eu consiga me preparar para ele, baseado nas experiências que eu já obtive. Então, é dessa forma que eu vou conseguir me preparar. Então, é esse o significado de preparação no esquema educacional. Então, essas são as minhas considerações, são os meus apontamentos que eu faço do capítulo 3. Espero que vocês tenham conseguido compreender os pontos principais, né, do que eu quis aqui ressaltar. E é isso, a gente se vê no próximo encontro. Até mais.